Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós iniciamos mais uma oração da semana. Essa é a segunda semana de dezembro de 2023 e eu peço mais uma vez que você reserve esse tempinho para que nós possamos fazer a nossa oração, entregar o nosso coração neste momento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para que Ele possa ouvir as nossas preces, para que possamos tirar lá do fundo dos nossos corações tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos deixa preocupado durante essa semana e que nós possamos entregar tudo isso nas mãos dele, para que ele possa nos mostrar o caminho, nos dar o santo remédio para aquilo que é necessário nas nossas vidas e que nós possamos ter uma ótima semana. Hoje eu vou ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu vou ler dos versículos 23 ao 33 e você vai acompanhar aí na tela e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa palavra eu até anotei algumas coisas, eu acho ela muito importante, porque todos os dias nós nos encontramos em meio a tempestades, assim como Pedro, não é? Muitas vezes nós nos vemos aí em meio a essa tempestade feroz, com ventos contrários, que nós nos encontramos às vezes sozinhos, e imaginamos que tudo aquilo, aquele barco nosso, a nossa vida, vai virar de ponta cabeça e nós não temos o que fazer. E na verdade, meus irmãos, é exatamente o contrário. Nós precisamos, assim como Pedro, nós precisamos enxergar Deus em meio à tempestade. Só assim nós poderemos experimentar esse grande milagre que, assim como Pedro foi andar sobre as águas. No meio da tempestade, meus irmãos, nós precisamos sempre encontrar um destino, o caminho que é Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Independente das dificuldades, Deus estará sempre lá. Nós imaginamos que é difícil, muitas tribulações, muitos problemas durante o dia, mas nós precisamos enxergar lá no fundo, em meio aos ventos e essa tempestade toda, Jesus nos chamando. Só Ele poderá nos mostrar o caminho e como andar em meio a essas tempestades, em meio a essa água. Nós precisamos experimentar tudo isso, meus irmãos. Às vezes, inclusive, essa tempestade, ela não vem para nos destruir, mas muitas vezes ela vem para nos construir, nos tornarmos fortes, mostrarmos que a nossa fé é inabalável e que se nós enxergarmos Jesus, nós podemos chegar em qualquer lugar, independente da tempestade, independente da dificuldade, independente dos tempos fortes. Imaginem se Pedro, em meio à tempestade, se ele estivesse atormentado e não pensasse em Jesus, ou se a fé dele estivesse abalada, ele não iria ver Jesus, ele não iria experimentar essa fé de andar sobre as águas. Por mais que no meio do caminho, no meio das tribulações, ele ficou com medo, pediu novamente a Jesus: me salve. E Jesus ainda disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, caminha. Independente das tribulações, meu irmão,
caminha. Jesus sempre estará lá conosco. É difícil, os dias, as tempestades, às vezes, elas vêm com ventos muito fortes, principalmente para nos derrubar, para nos fazer balançar. O nosso dia fica difícil, mas nós precisamos sempre enxergar Deus em todas as circunstâncias. O maior desafio ali, meus irmãos, às vezes não é nem a tempestade, e sim andar sobre as águas ao encontro de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, assim como foi feito aqui. Percebam, Pedro viu Jesus, pediu para que Jesus autorizasse para que ele andasse sobre as águas ao encontro de Jesus. Jesus autorizou, ele foi ao encontro de Jesus e mesmo assim, nas dificuldades, ele ainda teve pouca fé e pediu socorro, pediu auxílio a Deus. Então, meus irmãos, a tempestade era uma parte do momento. E assim que Jesus mandou, ela cessou. E todos aqueles que estavam ali apavorados olharam para Deus e viram que realmente Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos ter todos os dias. Nós precisamos enfrentar essas dificuldades, enfrentar essa tempestade e sabermos que às vezes nem ela é o mais difícil. Nós vamos andar sobre as águas e aí sim nós vamos ver o que é mais difícil, mas é esse momento que nós vamos tirar tudo aquilo que nós possamos aprender, é aí que nós vamos tirar o nosso fortalecimento para que nós possamos chegar aos braços de Deus, meu irmão. Jesus estará lá nos esperando para nos acalmar, para nos dizer que nós tivemos fé, que nós tivemos preparo. Então, eu peço, nesse momento, nessa semana, para que você, em meio à tempestade, tire esse momento, ore, abra o teu coração e deixe que encontre Jesus. Encontrando Jesus, meu irmão, deixe que Ele diga para que você ande sobre as águas, que você passe por esses ventos fortes e vá ao encontro dEle. Não temas, não tenha medo, Ele estará lá com você. E é diante dessa linda palavra que nós iniciamos a nossa oração da semana, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que possa nos iluminar, nos proteger, nos dar a Tua bênção, a Tua paz, afastando de nós, meu Pai, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, aquilo que aflige o nosso coração, que o Senhor acalma a nossa tempestade em meio às tribulações, e que nós possamos, meu Pai, enxergar a voz, que nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz e possamos caminhar junto de Ti, sem medo, sem dificuldade, que possamos sentir as Tuas mãos sobre nós, nos levando em meio às águas, e que a nossa semana seja abençoada, poderosa, feliz, que tudo aquilo que há de mal, todas as nossas dificuldades, que elas sejam somente um vento forte e que nós possamos segurar as Suas mãos, sentirmos a força e caminharmos sobre as águas em todos os momentos. Renovai-nos, Senhor, e que o Senhor possa trazer a cura, o santo remédio a nós, aqueles enfermos, aos necessitados, aqueles irmãos que estão agora desamparados, aqueles que estão em meio das dificuldades, que o Senhor, em Tua infinita bondade, que o Senhor possa estender as Tuas mãos agora e chama esse irmão, essa irmã, caminha sobre a água e venha ao meu encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu agradeço a você que esteve aqui até agora. Uma ótima semana, uma semana abençoada e fique com Deus.